Aqui é o André do Switch em Brasil. Hoje eu vou dar minhas primeiras impressões do ReZero Starting Life in Another World, The Prophecy of the Throne. Tá certo? Da Spike Chunsoft, também empresa aí que faz um outro jogo, outros jogos que eu adoro, como AI The Somnium File, que é muito bom. E o Steins Gate Elite. E hoje eu tô com uma camisa diferentona. Olha só, que da hora, minha camisa do Wolf Link. Tá, comprei na AGDQ de 2018 ou 2019, agora não lembro mais. Eu adoro essa camisa. Mas enfim, geralmente eu gravo com as camisas de ginástica, né? Porque eu gravo logo depois que eu faço ginástica. Mas hoje não, hoje eu tomei banho e tal. Mas enfim, eu vou direto pro assunto, tá? Que é o jogo. Antes de eu falar do jogo, eu tenho que explicar que ele é um jogo de novel, tá? Como grande maioria dos jogos da Spike Chunsoft são jogos de novel. É um jogo focado na história. Não é um jogo de ação e etc. É um jogo focado na história. Ah, mas assim, eu vi o gameplay, etc. Eu vi que tem umas coisas diferentes. Tem, né? Vamos dizer assim. Você, no AI da Somnium Files, por exemplo, que é um outro jogo que eu gosto bastante, você tem essa parte de investigação, meio point and click, que você vai nos cenários buscar o que está acontecendo, mas ele também é um jogo muito focado na história. Nesse aqui, você tem quase um mini puzzle, vamos colocar assim, tá? Que você tem uma área como se fosse um board, né? E aí você tem que interagir com o cenário para realizar alguma missão. Então, por exemplo, mas assim, as missões desse jogo são muito simples, assim, muito simples mesmo. Elas estão lá só para encher uma linguiça, sabe? Só para falar que não é um jogo só de história. Mas assim, são muito irrelevantes, assim, tanto no progresso do jogo, quanto na dificuldade, etc. E olha, assim, eu vou ser sincero, pra mim seria melhor se nem tivesse, porque a história do jogo é tão interessante que quando você entra nessas partes, nesse, nesses puzzlezinhos assim que o jogo vai te colocando, você meio que perde a fluidez da história. E pra mim, como é algo tão simples e tão fácil de passar, acaba mais atrapalhando do que ajudando, tá? Então assim, vou ser sincero. Mas, como eu disse, ele é um jogo de história. Se você não gosta de novel, você não vai gostar desse jogo. Não tem como gostar, tá? Mas enfim, agora eu vou falar então das partes que eu sempre falo nas minhas reviews, tá? Eu sei que são primeiras impressões, mas vale a pena. A parte gráfica do jogo tá bem legal. Quando você anda pelos cenários, né? Você fica com os bonequinhos meio chibi, né? Famoso aí no Japão. Mas assim, os bonecos estão muito bem detalhados e as partes das conversas, os personagens, a expressão deles, a conversa deles é muito bem feita. Parece o anime mesmo, tá? E se você viu o anime, tá? Ele pega mais a parte do trono, tá? Então assim, vamos dizer assim, a primeira temporada do anime meio que já aconteceu, então você começa aí a partir da disputa pelo trono já. Então assim, se você viu a primeira temporada do anime, então tipo você meio que sabe o que vem antes dele. Se você só for pegar esse jogo sem ter visto o anime, eu sugiro que você assista a primeira temporada para você entender o que tá acontecendo nesse jogo, tá? Porque você vai precisar desse anterior para saber o que tá acontecendo agora. Se você só pegar o jogo sem conhecer a história, você vai cair no meio da história. Então aí, se você gosta de jogos de novel ou e alguma coisa, se você gosta de jogos de novel, mas não assistiu o anime e quer jogar esse jogo, assiste a primeira temporada do anime para você entender o que tá acontecendo, tá? Ah, bom, tá? Mas enfim, a parte gráfica é isso, a história já falei também. A história do jogo é assim, a história do anime já é muito legal, mas assim, esse jogo, jogos da Spike Chunsoft em termos de história são fantásticos, tá? As histórias que os caras criam são muito boas. Mas muito boas mesmo. A história desse jogo não é diferente, tá? Mas assim, como no anime, aqui você tem esse negócio de looping, ou seja,
toda vez que você chega num final ruim, tá? Você retorna e você tem que passar por isso de novo, mas aí você tem mais coisas para fazer, você libera mais opções, etc, para você não chegar naquele final ruim, tá? A história do anime é mais ou menos a mesma coisa. Você vai revivendo a mesma situação várias vezes, aprendendo com essa situação para chegar num final diferente, tá? Então, assim, você tem aquelas opções normais desses tipos de novel, e cada opção que você toma meio que te dá um final diferente, dá uma história diferente, um acontecimento diferente também. Beleza? Bom, sobre a jogabilidade, como eu já falei no começo do vídeo, tá? Ele é um jogo de história. Você até tem um boardzinho ali no meio para você brincar e tal de vez em quando, mas aquilo é insignificante, praticamente irrelevante pro jogo, tá? Aquilo tá lá, como eu falei, é mais para encher uma linguiça, para dar uma parada na parte da história, para você fazer algo diferente. Mas o foco do jogo aí é 100% na história que ele quer contar, tá certo? Então, para que vale a pena conhecer esse jogo? Bom, se você gosta de novels, você vai curtir esse jogo, tá? Se você tá em dúvida, né? Porque às vezes talvez não seja o seu gênero, esse negócio de Isekai não é o tipo de história que todo mundo gosta. Até porque se você pegar os outros dois, né, jogos que eu falei bastante aqui, que é o Steins Gate, que é sci-fi, e o AI de Somnium Files, que é uma coisa mais investigativa, esse aqui é completamente diferente dos outros dois, tá? É um Isekai de mundo alternativo, sabe? De magias e etc. Então, assim, ele é bem diferente dessa pegada desses outros jogos. Então, mais uma vez, eu aconselho que você veja o anime, a primeira temporada, para ver se te agrada o estilo de história que esse jogo tem. Se você curtiu o anime, acho que super vale a pena você jogar o jogo também. Agora, se você assistiu o anime e não curtiu a história, tá? Eu acho que o mais importante ali é você ver a história. Cara, eu acho que esquece. Tem outros jogos bons de história e talvez esse não seja o seu tipo de jogo. Mas assim, no geral, tá? Como novel, é excelente. Eu gostei bastante do que eu vi da história até agora. E eu acho que super vale a pena para quem curte esse estilão de jogo, tá? Como eu falei, para você que está acostumado com novels da Spike Chunsoft que são bem diferentes disso, talvez seja um impacto diferente, né? Talvez você vá lá, você chegue nessa história e você fale, nossa senhora, que é muito diferente do que eu estou acostumado. Você vai ter um choque, mas eu acho que assim, passando o preconceito de ser Isekai, etc, acho que você vai curtir, porque o tema da história é bem bacana, beleza? Então é isso aí, galera. Essas foram as minhas primeiras impressões. Obviamente, quando eu terminar o jogo, eu faço a review completa. Mas recomendo para quem curte jogos de novel, tá? O jogo tá muito bonito, a história tá bem legal. A única coisa que eu não gostei foi o boardzinho ali que, sei lá, pra mim ficou meio que, vamos fazer algo ali pra dar um break na história? Vamos. Então a gente faz uma coisa meio merda. E aí ficou isso, tá? Então assim, acho que ou dava pra ser melhor trabalhado essa parte fora da história, ou não coloca, tá? Ou você faz um bom trabalho ou deixa quieto. Por exemplo, o AI The Somnium Files, ele tem essa parte fora da história, de investigação, de olhar e descobrir o que aconteceu e etc. O Steins Gate, não, o Steins Gate é 100% história, é só história, né? É praticamente o anime, né? O Steins Gate Elite, é só história. Esse aqui, ele tem uma história bacana e ele também tenta mesclar com esse negócio aí de no meio do caminho você ter uma interação, mas a interação do jogo ficou pobre. Então assim, ele faz, então assim, ele não tem uma história foda igual o Steins Gate, tá? Que é muito, muito, muito boa. E o AI The Somnium Files, que tem uma história muito boa, não excelente, não é magnífica que nem o Steins Gate, mas é muito boa, mas ele também entrega essa parte de pesquisa, etc, que é muito legal. Então esse jogo, ele tenta dar uma de Somnium Files, mas não consegue. Ficou meio abaixo.
Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal se não é inscrito. E que eu tinha pra falar mesmo? Ah, lembrei. Café com bolacha. Beleza? Café com bolacha, vocês já entenderam. Fui!